Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor. Bom, estamos aqui em mais um EBD. Hoje nós vamos aprender sobre a lição 2, que é José e as túnicas das responsabilidades. Então hoje nós vamos ver sobre o que significava a túnica de José, responsabilidades que José tinha, responsabilidades que nós temos como cristãos. E o nosso texto de referência hoje tem alguns, não é só um. Fica em Gênesis 37:3, que diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. O próximo texto fica em Gênesis 39, de 12 a 18, e diz assim: Então ela o agarrou pela capa e disse: Venham, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo. Mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, dizendo assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Outro texto diz assim, Gênesis também, 41, do 42 e 43, que diz assim, Então, o rei tirou do dedo seu anel, sinete, e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Então, nós vemos aqui alguns eventos, algumas coisas que aconteceram com José. No primeiro texto fala do amor que o pai dele tinha por ele, esse amor que Jacó tinha mais do que os outros filhos, porque José era o que? Era o filho da velhice de Jacó e o filho que ele teve com a esposa que ele mais amava. Então ele amava muito José. E ele deu essa capa para José. E essa capa foi a capa que gerou muito desconforto entre os irmãos, porque eles ficaram morrendo de ciúmes e acabaram fazendo mal para José. E o outro texto mostra quando a mulher de Potifar, né, ela fez isso com José, né, ela armou para José, ela queria se deitar com José, com todo o caráter que ele tinha, com todo o temor a Deus que ele tinha, ele não se deitou com ela e ele fugiu. E aí ela inventou essa história de que ele queria agarrar ela e quando ela gritou ele saiu correndo e largou lá a capa e por conta disso ele ficou preso. Mas tudo tem um trabalhar de Deus. E no final nós vemos o quê? Que José ganhou o anel sinete, né, lá do rei, lá no Egito, e ele virou o quê? Governador, né, um cargo muito alto lá no Egito, e ele recebeu roupas de linho, correntes no pescoço. E na nossa lição de hoje nós vamos ver aí o que significa essas roupas de linho, o anel, as correntes de ouro e todo o trabalhar que Deus teve na vida de José. Olha só, a nossa verdade aplicada diz assim: recebemos a túnica do Pai, ou seja, de Deus, a fim de que Ele brilhe através de nossas vidas. Então nós recebemos as responsabilidades de Deus e tudo aquilo que nós vamos fazer, quem tem que brilhar é o Senhor, quem tem que aparecer é o Senhor, né? Que nós diminuamos para que Ele apareça. E nós vamos ver na lição de hoje que as túnicas, elas significam responsabilidades. Então, responsabilidades que Deus dá nas nossas vidas. Introdução. Em toda a história de José, nós temos um jovem o quê? Um jovem humilde e obediente, que recebe túnicas de responsabilidades ao longo de sua trajetória. Desafios surgiram com as responsabilidades que José tinha, mas a fé e a fidelidade a Deus o fizeram prosperar em todos os momentos
que ele teve, em todos os momentos de dificuldades que José teve, ele superou. Por quê? Porque a fé dele era inabalável. E o temor que ele tinha ao Senhor, a fidelidade que ele tinha com Deus era muito grande. E Deus fez o quê? Deus honrou José em tudo que ele fazia, recebendo uma túnica do seu pai. José, ele era o filho da velhice de Jacó, como eu falei, e era filho de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. Dentre todos os filhos, José, ele possuía o quê? Um destaque no coração de Jacó, a ponto de ganhar do pai, do seu velho, do pai dele, uma túnica de muitas cores. Este presente, ele encheu o coração dos irmãos de inveja e ódio. Naquela época, um presente desse significava muito. E nós vamos ver a diferença de uma túnica para outra. Nos tempos antigos, a túnica ela era uma peça essencial, feita de 2 pedaços, de materiais como linho, lã, algodão, saco, até com pelos de cabra, enfim, costurados nas laterais, de forma que os braços ficavam de fora, ou seja, da regata. Geralmente todos eles usavam túnicas, mas usavam túnicas dessa forma, que ela era regata. José, ele ganhou do seu pai uma túnica muito colorida. E ela tinha várias peças, não eram só 2. Então, indica o quê? Que ela era de manga comprida. Então, ela era bem longa, bem compridona e de manga comprida. Isso significava o quê? Significava que aquele que usasse essa túnica, ele não faria serviços braçais, ou seja, serviço pesado. Isso mostrava que ele assumia posição superior, certo? Porque ele teria um cargo administrativo. Então, quando Jacó deu essa túnica para José, o que os irmãos pensaram? Ele é melhor do que nós, porque nós usamos a túnica de serviço pesado. José ganhou a túnica para superior, uma túnica colorida, comprida, manga longa, para ele não fazer serviço pesado. Então, isso fez com que os irmãos de José se enfurecessem. O destaque de um incomodou a outros. O amor e a preferência de Jacó a José era notório, ou seja, estava na cara, estava estampado na cara de Jacó que José era o escolhido dele, era o filho amado dele. E o fato de presentear José com uma túnica de destaque no meio da família trouxe aborrecimento aos demais filhos, que passaram a odiar o jovem hebreu, passaram a odiar José. Imagina, seu irmão ganha um presente lá, top. E só ele ganha. Enquanto o restante dos irmãos lá, seus irmãos, ninguém ganhou nada. Aquela pontinha de ciúmes acontece, certo? E foi o que aconteceu com os irmãos de José. A inveja e o ódio dos irmãos dele cegaram eles, a ponto do quê? De eles tirarem a túnica de José, certo? E o jogarem em uma cova. E depois o que eles fizeram? Eles venderam José como escravo. As pessoas que se destacam, seja por conta de um dom, seja por conta de um talento, um chamado de Deus, elas incomodam. E involuntariamente despertam inveja em muitas pessoas. Mas mesmo ao serem perseguidos, não podemos perder de vista o quê? Os planos de Deus. E crer que tudo coopera para o nosso bem. Então, às vezes, assim, algum dom que você tem ou algo que você faça, se você canta bem, se você prega bem, se você ora bem, se você fala bem, enfim. Se você dança lá no grupo de dança da igreja melhor, você se destaca, enfim. Isso gera algum desconforto em algumas pessoas. Ou até mesmo no seu trabalho, na sua escola, se você só tira notas boas. No seu trabalho, se você é elogiado pelo seu chefe porque você é ágil, porque você toma a frente das coisas, você faz. Isso gera o quê? Inveja nas outras pessoas. As outras pessoas começam a te olhar com outros olhos, começam a te tratar mal porque fica com inveja. Sabe aquele rancinho que o povo começa a pegar? Então, e foi o que aconteceu aqui na história. Mas a gente não pode esquecer nunca que foi o que Deus nos deu. Deus nos fez assim. Deus nos deu o dom tal, nos dando a Deus. E Ele vai ter um propósito para isso e no final tudo vai se encaixar. A gente nunca pode se esquecer disso. Recebendo uma túnica na casa de Potifar. Bom,
todo mundo sabe que José foi vendido como escravo e chegando ao Egito, ele foi comprado por Potifar. E Potifar, ele era capitão da guarda de Faraó. Ele era eunuco, né? Capitão da guarda de Faraó. E José, ele servia na casa do comandante. E o Senhor fazia prosperar em tudo que José fazia. E isso trouxe o foco do olhar de Potifar para José. E aí colocou ele como administrador de tudo em sua casa. Então José começou lá de baixo, certo? Como tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia se destacava, Potifar prestou atenção nele, viu que ele era um cara legal, colocou ele para organizar tudo na sua casa. Então ele era o administrador de tudo. José, ele recebeu do seu senhor Potifar a túnica da responsabilidade de mordomo principal. Então tudo passava por José. Tudo passava por José. A túnica recebida por seu pai tinha um significado cultural muito grande, pois representava alguém de posição elevada dentro de uma tribo. E agora, José, o que? Ele teve vestes recebidas na casa de Potifar que deram autonomia sobre todos os bens de Potifar. Então imagina, a responsabilidade de José era muito grande. A túnica que José recebeu na casa de Potifar tinha muita responsabilidade. José, ele não era apenas um escravo, não. Ele era alguém com responsabilidades administrativas. Uma grande lição espiritual é que os privilégios estão o quê? Imbuídos, estão ali junto com as responsabilidades. Você está lá tendo um privilégio de alguma coisa, aquele privilégio que você está tendo tem uma responsabilidade junto com ele, certo? E nós precisamos o quê? Fazer com excelência na execução das coisas que estão sobre nossa alçada. Então, tudo que a gente for fazer, tem que fazer com excelência, seja o que for. Seja eu trabalho varrendo, tem que ser com excelência. Eu trabalho cozinhando, tem que ser com excelência, tudo. Eu trabalho na parte administrativa, tem que ser feito com excelência. Eu estudo, tem que ser feito com excelência. Até na hora de estudar, fazer as provas, as lições, você tem que fazer com excelência, porque a sua responsabilidade é ir bem nas aulas, é ir bem na escola, na faculdade, é ir bem no trabalho. É fazer tudo o que você faz com excelência. É isso que nós precisamos ter. Precisamos ter o quê? Compromisso com o que fazemos, com quem somos e com quem estamos representando. Porque nós que somos evangélicos, o que acontece? Tudo que a gente faz, a pessoa fala assim, você não é crente? Todos os olhos viram pra gente. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que representar quem nós somos. E quem nós estamos representando é Deus na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer. Tiraram a túnica, mas não o caráter. A vida de José atraiu não somente os olhares do seu chefe, mas também de pessoas que queriam aproveitar dos seus serviços. A mulher de Potifar, ela queria José não apenas como escravo, ela queria um cúmplice de suas aventuras sexuais. Ela queria se apoderar de José, ela queria se aproveitar de José, tirar lá um pedacinho de José. E o relato bíblico, o relato lá da Bíblia cita o quê? Que o assédio foi terrível contra José. Contudo, ele preferiu perder as suas vestes, ele preferiu perder o trabalho, tudo que tinha conquistado, do que perder o caráter dele. O caráter é uma disposição de alma e não algo que está ligado a um cargo, ou tem tal cargo, por isso tem o caráter. Não está ligado para o cargo que você tem. Isso vem de dentro, isso vem da sua alma. E o que José tinha era caráter. Então ele preferiu perder o emprego, perder tudo, perder as vestes, ser lançado lá na prisão, do que perder o caráter dele. E nossa saga espiritual, precisamos zelar pelo nosso caráter, ainda que percamos oportunidades, que percamos aventuras, que percamos fama, percamos sucesso e dinheiro. Se lá no seu trabalho, por exemplo, alguém pede para você mentir, olha, você tem que mentir, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você faz? Ou você tem no seu caráter, fala, não, eu não posso mentir, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso burlar o sistema, eu não posso, fazer alguma coisa errada para poder crescer, para poder ter sucesso, ficar bem visto pelo chefe. Não, você tem que ser o caráter, por mais que te custe alguma coisa. Recebendo a túnica no palácio. A nossa vida ela é feita de estágios.
E cada estágio, quando aprovado, quando você passa por aquele estágio, ele te leva a responsabilidades maiores. Então, quanto mais você vai subindo, mais responsabilidades você tem. Aquele jovem, ele foi vendido como escravo e agora, com 30 anos, ele recebeu o poder de toda a região do Egito, como a gente leu lá no texto. Este ato foi simbolizado com o anel que Faraó deu para ele, com as vestes de linho fino e com um colar de ouro presenteado pelo monarca. Isso tinha um peso muito grande. A trajetória de responsabilidade de José levou ele a lugares inimagináveis. Quando é que José ia pensar que um dia ele ia ser governador do Egito? Gente, nunca que José ia pensar nisso lá na casa do pai dele. Nunca. Então, o trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende, às vezes é doído, a gente passa por cada prova, cada coisa, mas no final tem a sua recompensa, sempre tem. Ele agora não estaria gerenciando seus irmãos ou a casa de Potifar, e sim, ele estava gerenciando a maior potência do mundo antigo, que era a terra do Egito. José não desprezou nenhum estágio na vida dele. Ele nem os viveu de qualquer maneira. Mas o que? Ele retirou lições e viveu com entusiasmo e excelência. Então, tudo que José passou, desde lá de baixo até chegar lá no mais alto patamar, ele fez tudo com excelência. Ele fez tudo com entusiasmo. Ele não deixou por fazer ou fez de qualquer maneira. Não, tudo que ele fez certo. Fez da melhor maneira que ele poderia fazer. Antes de governar uma nação, ele foi necessário aprender lições de uma cisterna, de uma prisão. Quando ele foi jogado lá pelos irmãos, quando ele foi preso por conta da mulher de Potifar. O tempo para os que agem com responsabilidade é um professor que os prepara para missões mais elevadas. Por isso não podemos rejeitar as coisas pequenas, pois nelas existem lições preciosas a serem aprendidas. Creia que Deus está preparando para você, para algo muito maior daquilo que você possa imaginar. Por mais difícil que seja, por mais que você ache que aquilo que você faz não tem tanto valor. Não, tem valor sim. Tudo que a gente faz tem valor, por menor que você acha que seja. E tem um porquê de estar sendo feito. Então faça com excelência, para que no final você possa ser presenteado por Deus. É interessante que a Bíblia, ela mostra o que? Os presentes que Faraó entrega para José. O anel, as vestes de linho e o colar de ouro. José ele recebeu um novo nome, que era Zafenate Paneia. E também se casou, constituindo uma família lá no Egito. Os presentes recebidos lá, eles têm um grande significado. O anel, ele representava autoridade. As roupas mostram que seu ofício agora era a nobreza. E o colar expressa honra, porque José tinha honra. O nome recebido por José significava Salvador do mundo. Pensa o quanto José foi honrado depois de tudo que ele passou. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a nação do Egito, muito grande. Como embaixadores de Cristo que nós somos, nós estamos cheios de autoridade. Em nossa vida futura, nós receberemos um novo nome. Em Apocalipse 2,17 diz: também receberemos poder sobre as nações. Apocalipse 2,26. Seremos vestidos de vestes brancas. Apocalipse 3,5. O Rei dos Reis nos concederá que nos assentemos com Ele no seu trono. Apocalipse 3,21. Que honra maior que essa? Receberemos a coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. E por fim, receberemos a coroa da vida, Tiago 1,2. Por nossa fidelidade e perseverança, precisamos ser perseverantes na obra do Senhor, na presença, nos caminhos, em tudo que nós fazemos. Vamos fazer com excelência. Venhamos aprender como José, fez tudo com excelência. Não deixou nada meio mal feito, meia boca, não, foi tudo bem feito. Em todos os nossos caminhos, todos. Deus sempre está trabalhando. Ele sempre está trabalhando na nossa estrutura. Para quê? Para a gente assumir as responsabilidades maiores,
frente aos desafios do seu reino. Se tudo que nós fizermos formos feito com excelência, seja qual for o cargo, seja qual for aquilo que nós fazemos, nós vamos subindo de patamar. Deus vai nos honrando, Deus vai nos dando responsabilidades maiores, porque a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais estrutura para passar por aquele outro processo maior, que vai nos levar para um outro patamar maior e maior e maior, maior, maior. Então, que nós venhamos aprender, como hoje na lição de José, que qualquer túnica de responsabilidade que tenhamos, ou que nós venhamos ter, que nós venhamos fazer com excelência na presença do Senhor, tudo que nós fazemos, venhamos fazer com excelência na presença do Senhor. Não vamos deixar nada meio feito, mal feito ou feito de qualquer maneira. Isso aqui que eu faço não serve para nada, ninguém percebe, ninguém vê, ninguém sabe que é o que faço. Deus sabe. Então faça com excelência, seja o que for. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nossa revista está muito top, de verdade. A história de José é muito legal. Então, que nós venhamos cada vez mais aprender com José a ter o caráter, né? A ter excelência em tudo que nós vamos fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Compartilhem essa lição. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhem as aulas das EBDs, para que mais pessoas também sejam alcançadas. Amém? Então, que Deus abençoe o domingo de vocês. Até o culto à noite. Fiquem com Deus.